Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que eu quero apresentar o nosso preletor dessa noite, dessa manhã, aliás, não acordei ainda direito. É o presbítero Solano Portela. Eu tive o privilégio de conhecê-lo em 1986, quando eu era... Foi em 1986. Quando eu era um jovenzinho aluno do seminário, e o presbítero Solano já era um senhor. Mas o que eu tenho percebido é que eu estou acabado e ele muito conservado. Então é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Presbítero Solano, ele, na sua caminhada, foi empresário, hoje ele está envolvido... Está na direção educacional do Mackenzie, e presbítero Solano é um daqueles que olhamos para a igreja e percebemos a influência que ele exerce na vida de muitos, como na minha, por exemplo. Mesmo depois da sala de aula, esse irmão tem sido bênção. E é claro, eu sei que presbítero Solano é um pecador redimido pelo Senhor, eu sei que o Senhor o usou e tem usado. Mas eu quero reconhecer a importância desse irmão para a igreja no Brasil, a igreja presbiteriana mais especificamente. Então eu quero passar a palavra para ele. É uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco, no nosso presbitério. E sem mais apresentações, eu passo a palavra para ele. Antes, porém, eu gostaria de orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pela presença do teu servo aqui, Senhor. E eu rogo para que o Senhor o use mais uma vez, como tem usado ao longo da sua vida. E que sejamos abençoados pelo Senhor. Queremos, ó Deus, nesta palestra, contemplar a Cristo e glorificar o teu santo nome. É o que nós te pedimos, no nome daquele que nos redimiu na cruz, Cristo, o Senhor de todos nós. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Bom dia. É com muita alegria que eu estou participando pela primeira vez do encontro da Fé Reformada aqui, e ontem, indo do aeroporto para o hotel, tentando me recordar da última vez que estive em Boa Vista, e acho que faz exatamente 23 anos, então muita coisa mudou de lá até aqui, bastante, né? E o reverendo Alfredo fez menção dos seus dias do seminário, agradeço as gentis palavras dele. Enquanto nós alinhamos aí, para que os irmãos não tenham que assistir assim, ele esqueceu de dizer como é que ele se saiu lá no seminário, mas eu posso dar o testemunho que foi muito bem. Tem um ministério muito abençoado, mas é uma alegria estar com vocês todos. Hoje pela manhã, eu entrei no Facebook, logo que acordei, vi já algumas fotos lá postadas pelo reverendo Mauro, postadas pelo Jader, já me identifiquei com algumas notícias de grande caráter social, como o aniversário do Heleno, então parabéns a ele. E aí esbarrei aqui num convite para o aniversário de 9 anos de uma igreja lá em São Paulo, Plenitude do Trono de Deus. Então eu tenho boas notícias e más notícias para vocês. A má notícia é que a gente não vai sortear nenhum carro 0 quilômetro como esse evento aqui em São Paulo. É um desses mega eventos apostólicos que vão sortear um carro 0 quilômetro para os participantes. Mas a boa notícia é que nós vamos nos debruçar aqui sobre o que a palavra de Deus tem a nos orientar sobre essas questões, como tem sido feito aqui desde a primeira. Um momentinho. Podemos nos acomodar aqui de qualquer jeito. Então vamos procurar ver o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a questão da educação
E o nosso mapa é o seguinte: hoje, na primeira palestra, nós vamos abordar a questão dos livros didáticos e de movimentos que abordam a escola e que trazem uma visão de mundo diferente daquela que os cristãos têm, daquela que a palavra de Deus nos apresenta. Na segunda palestra, nós vamos ver a questão da cultura e educação e a Bíblia. O que é que ela diz? Como é que nós apreciamos a cultura na qual nós estamos imersos? Como é que nós reagimos a ela? Qual deve ser o nosso papel? Qual o papel de escolas cristãs? Também algo extraído do livro que está projetado ali, o que estão ensinando aos nossos filhos. E hoje à noite, pela graça de Deus, nós esperamos fazer uma exposição de um trecho do Evangelho de João, no qual nós podemos ver claramente aflorando a didática de Cristo. Qual era a didática de Cristo? E o objetivo é conscientizar todos nós que nós temos que ter interesse em educação, porque Deus nos comissionou, cada um de nós, a ensinar, lá na grande comissão. Então não dá para não ter interesse nesse assunto de educação e para aprender a ensinar como Cristo ensinava. Então são esses os 3 tópicos principais que nós vamos abordar, começando com esse aqui: o que estão ensinando aos nossos filhos. Um dia desse eu cruzei com uma tirinha cômica do autor. Ele é um argentino, tem muita afinidade aqui com o reverendo Alfredo. Quino é o nome dele. E ele faz uma tirinha cômica chamada Mafalda. Talvez você já tenha visto nos jornais. Mafalda é uma garotinha que interage com o dia a dia e tem assim reações surpreendentes. E esse autor da tirinha cômica Mafalda, ele colocou alguns quadrinhos retratando a tentativa de um pai de educar a criancinha, o bebezinho que está crescendo ali. E como ele está perplexo e sem saber muito bem o que dizer, e tem naquela tentativa, naquela ânsia de contextualizar a criancinha nos nossos dias. Então vamos ver alguns desses quadrinhos aí. Pernas. Ele aponta para um automóvel e diz: pernas. E a ideia é que nos dias de hoje você está perdendo a capacidade de caminhar, de andar, né? Nós estamos cada vez mais dependentes dos meios de locomoção. Você quer ir de um lugar para outro, às vezes não é tão longe assim. Quando eu era menino, eu lembro que a minha mãe me mandava fazer feira num lugar bem distante. Além de dar 2 sacolas para eu ir, saía com a listazinha, eu vinha andando, né? Então as pernas eram as pernas mesmo, mas hoje em dia nós estamos cada vez mais olhando para alguns substitutos. Cérebro, ele aponta para o computador e diz cérebro. E é interessante como, sem nos apercebermos, os meios de informatização, os meios de computação estão tomando o lugar da nossa capacidade de pensamento e de raciocínio. Nós, em vez de utilizarmos como uma ferramenta para desenvolvermos mais o nosso raciocínio, muitas vezes nós estamos delegando a capacidade de pensar. As escolas estão em polvorosa porque os trabalhos escolares hoje foram substituídos por um copia e cola, simplesmente, né? Você não exercita mais aquela capacidade de pensar. Aí ele pega um telefone que não é nem um smartphone, né? Pela aparência ali, aquele deve ser um iPhone 1, e mostra contato humano. E você já deve ter visto aí, impressionante, às vezes você chega num shopping center, tem 3 ou 4 jovens ao redor de uma mesa e eles estão mandando mensagens um para o outro ali. Estamos perdendo a capacidade de comunicação e de interatividade, substituindo, né, pelos meios rápidos que também
deixam os nossos cérebros um pouco atrofiados. Você tem que conjugar tudo, modifica até a linguagem para a coisa ser mais rápida. Cultura. E aí ele mostra, né, a televisão. E lá na televisão, se vocês perceberem, nós temos 2 travestis, né? E hoje em dia você, em qualquer uma dessas novelas, parece que essa é uma ocorrência comum em qualquer lar no Brasil, em qualquer lugar. O lar nosso hoje é formado por algumas pessoas e um travesti no meio. E há essa pressão para que seja aceito com bastante naturalidade uma situação que não é normal e não é moralmente aceitável pelos padrões da Bíblia. E ele aponta e diz cultura, né? E na nossa sociedade, cultura está sendo cada vez mais isso. Leva para uma lata de lixo e diz ideais, morais, honestidade, está tudo jogado aqui, ninguém se preocupa mais com isso e está tudo jogado na lata do lixo, porque o que impera é a falta de ideal, a falta de moral, a falta de honestidade, é isso que nós vemos ao nosso redor. Pega um espelho e mostra o próximo, a quem amar, né? E a sociedade vai sendo cada vez mais narcisista e cada vez mais procurando seus próprios interesses, esquecendo que nós devemos estar solidários com as necessidades dos outros e amando ao próximo. E, finalmente, ele pega uma nota e mostra Deus, o Deus desse mundo, o Deus desse século, né? O dinheiro. E isso vem sendo martelado, né, desde criancinha, as crianças ávidas pelos bens materiais, pelo último par de tênis, e o dinheiro vai sendo norteador de suas vidas. E aí ele diz assim, desesperado, é importante que você aprenda bem desde pequeno como são essas coisas. Ele está desesperado e ele não tem as respostas e ele está tentando entrosá-lo no que é a sociedade, segurando a criancinha. Ora, essa apreensão é nossa, do povo de Deus, o que estão ensinando aos nossos filhos. É esse o tipo de ensinamento que a gente quer que eles tenham? Que tipo de visão moral, que tipo de visão de princípios, de valores, que tipo de princípios bíblicos eles estão absorvendo? Eles têm alicerces profundos para que possam julgar as coisas diferentes, estranhas que estão acontecendo ao nosso redor? São essas as indagações que nos vêm quando nós fazemos essa pergunta. O que estão ensinando aos nossos filhos? E nós queríamos dar uma olhada em certos livros didáticos e paradidáticos, com essa pergunta de fundo: o que estão ensinando para as crianças de hoje? E outra, você tem o seu filho, traz ele à escola dominical, traz ele à igreja, martela princípios, valores bíblicos na sua mente, e aí ele surpreende você aparecendo e vindo com coisas que são estranhas à formação que ele está recebendo no lar. Como é que a forma de pensar do mundo está chegando às suas mentes? E será que existe mesmo um problema? Será que a gente está exagerando? E se existe, em que áreas ele ocorre? Para nos auxiliar um pouco, eu fiz uma pesquisa há alguns anos entre professores cristãos de escolas confessionais cristãs e outras. Foram 2 congressos em 2 ocasiões diferentes, eu distribuí o mesmo questionário. Um menor e o outro um congresso relativamente grande. Cheguei a recolher em torno de 700 respostas às perguntas que eu coloquei para esses professores cristãos. E aí eu queria compartilhar algumas dessas respostas com você, para você ver que essa questão também ela preocupa os professores. A primeira pergunta era para tentar mapear o universo que estava sendo pesquisado. Em que escola você ensina? Era um congresso de educadores cristãos, mas obviamente existe uma diversidade de escolas que eles podem estar ensinando. A resposta que me foi dada foi: 70% disseram: ensino numa escola cristã que aplica os princípios da educação cristã.
Vejam, não é só suficiente qualificar a escola como cristã. E foi necessário você segmentar aquelas que aplicam princípios da educação escolar cristã. E 18% ensinavam em escolas nominalmente cristãs. Uma escola que quase não difere das seculares. Tem o nome cristão e existem muitas pelo nosso Brasil. Escolas, às vezes, históricas, que foram fundadas com princípios cristãos, mas que perderam essa visão e, principalmente, a noção de que ser cristão afeta não somente a forma, mas o conteúdo e as coisas que você ensina. E 12% desses eram irmãos e irmãs que trabalhavam, eram cristãos, mas trabalhavam numa escola pública, numa escola secular, numa escola que não se identificava como sendo cristã. Segunda pergunta, você utiliza livros didáticos seculares em suas classes? Era uma pergunta meio óbvia, porque naquela ocasião que eu fiz a pesquisa nem existia muita alternativa. Mas como tinha muitas escolas de educação infantil e às vezes as escolas utilizam o próprio material, eu fiz a pergunta e a resposta foi 50% utilizavam parcialmente livros didáticos seculares, ou seja, não cristãos, 43% totalmente e 7% não utilizavam. Qual o livro didático que lhe traz mais dificuldades? Ou a gente poderia perguntar qual a área de ensino, né? Mas aqui, particularizando o foco no livro didático, que lhe traz mais dificuldade. E a resposta me surpreendeu. 24% disseram que era literatura brasileira que trazia mais dificuldade. Eu esperava que seria na área de ciências, mas não, leitura e literatura brasileira. E ao ponderar sobre essas respostas e verificar algumas coisas que alguns tinham escritos, e ao sondar minha própria experiência como pai, eu vi que é assim mesmo. Sob essa cobertura de leitura e literatura, passa tudo. Passam, às vezes, grandes imoralidades ali, porque é a literatura. Passam textos que desrespeitam a noção de família, a autoridade paterna e materna, mas é literatura. É alguém famoso que escreveu. Passam visões místicas de vida que diferem completamente da nossa visão bíblica de que existe um Deus soberano do universo que rege todas as coisas. É literatura. Paulo Coelho é o grande expoente brasileiro em escala internacional e os seus livros não trazem nenhuma educação real, nem bem escritos são, dizem os seus críticos, mas vendem muito pelo apelo místico, e então as pessoas silenciam e glorificam o autor, não há uma análise crítica daquilo que ele escreve. Ciência vem em segundo lugar, com 14%, História do Brasil, Arte, História Geral, Matemática e assim os outros assuntos com menor importância. Qual o livro didático que traz mais dificuldade ao professor cristão? E aí, a pergunta seguinte é: qual a maior dificuldade que você encontra no livro didático secular? Uma vez que você tem que usá-lo, que você está usando, que sua escola adota, qual a maior dificuldade que você encontra? E as respostas foram induzidas, tinha lá algumas escolhas que eles tinham que fazer. Primeiro, cosmovisão distorcida. Segundo, moralidade degradada. Terceiro, visão científica forçada. Quarta, visão política equivocada. Eu creio que se eu fosse fazer essa pesquisa hoje, até que alguns desses se reverteriam, mas obviamente que o principal é o livro didático secular. Ele traz Deus como se não existisse. A premissa básica é a ausência de Deus, é a ausência da providência divina. A história é apenas um amontoado de fatos que vão se sucedendo sem nenhuma regência maior.
cosmovisão distorcida, visão de mundo distorcida, uma visão de mundo que abstrai Deus. Você manda seu filho para a escola e ele está aprendendo que Deus não existe. Deus é uma visão equivocada, idílica, mística das pessoas. Moralidade degradada, situações e posturas morais que são condenáveis colocadas como se fossem aceitáveis. Visão científica forçada, pegar dados científicos e colocá-los arrumados de uma forma proposital para que coloquem uma teoria como se fosse fato. Então, mesmo a ciência, que deveria, alguns acham que é algo totalmente objetivo, mas não, ela é distorcida sim. E, finalmente, a questão política, onde a visão de qual deve ser o papel dos cidadãos, qual deve ser o papel do governo, isso é subvertido também nos livros didáticos, e as mentes, as criancinhas são formadas com a visão equivocada nessa área desde cedo. Fiz uma pergunta específica relacionada com a evolução. Para você, o ensino contemporâneo da evolução, e a ideia era saber se representava um problema ou não, e a resposta me surpreendeu. Não os 87% que disseram representam um problema, conflita com a Bíblia. Isso é o de que se espera de um professor cristão. Mas o que me surpreendeu foi que 13% disseram que não representava um problema, não conflitava com a Bíblia. Então, nesse universo de pessoas dedicadas, pessoas que estavam num congresso de educação cristã, que estavam ávidas para saber os princípios da palavra de Deus, mesmo assim eles aceitavam tacitamente que a evolução não representava um problema. 13% desses diziam que não conflitava com a Bíblia. E uma sexta pergunta: como eu tenho que utilizar livros didáticos que não são cristãos, eu faço o seguinte. O que é que ele fazia? 50% disse: eu procuro contrabalançar. Eu mostro os pontos de conflito com a fé cristã. Obviamente que esse é um professor de uma escola cristã, porque os que estão na escola pública têm dificuldades também em lidar com essa questão. 35% disseram: eu reforço o ensino de uma cosmovisão cristã. 10% disse: deixo que os alunos tirem suas próprias conclusões. E 5%, essa é a opção Pilatos, né? Eu lavo as minhas mãos, espero que os pais e a igreja reforcem as convicções cristãs dos alunos. Né? Não sou eu que vou falar alguma coisa. Eu sei que isso é uma carga injusta em cima dos professores, que têm que usar um livro que não é cristão, deficiente, que distorce as coisas e esperar que eles façam as correções de rumo ali. Isso é algo tremendamente, é uma carga muito grande, é tremendamente injusto esperar que eles tenham até a capacitação e qualificação de fazer isso. Por isso que nós estamos também trabalhando avidamente, nos esmerando para tentar oferecer livros didáticos cristãos para professores como ferramentas para as escolas cristãs. Mas, somando todas essas coisas, a gente chega a essa visão, essa conclusão. Os livros didáticos e os livros paradidáticos, ou seja, aqueles que não são livros específicos de matérias, mas que são usados como acessório para as leituras, eles são um problema, sim, para os cristãos. Mas não é só para os cristãos, não. Os livros são ruins mesmo. E eles contribuem para a crise no ensino brasileiro. Revista Veja saiu alguns anos atrás com essa reportagem de capa. A crise no ensino brasileiro. E o garotinho está escrevendo lá: o ensino no Brasil é ótimo. E aí a reportagem diz: os erros não só são deles, não. E a reportagem falava de como nós temos tirado os últimos lugares das aferições internacionais, como o teste PISA. E diz assim: mais de 90% dos professores e pais aprovam
as escolas. Então, os pais estão insensíveis, estão achando que vai tudo bem, os professores acham que vai bem, as escolas acham que vai tudo bem e não vai bem. Não vai bem. Ali Camel não é um cristão, é uma pessoa que tem uma visão muito lúcida, e ele escreveu esse artigo aqui, quase o título da nossa palestra, O que ensinam as nossas crianças. Era uma peça que foi escrita sobre os livros didáticos. Isso foi publicado já há 8 anos atrás no Globo. Veja o que é que ele diz aqui. Nossas crianças estão sendo enganadas. A cabeça delas vem sendo trabalhada. E o efeito disso será sentido em poucos anos. É isso que deseja o MEC? Se não for, algo precisa ser feito pelo Ministério, pelo Congresso, por alguém. Ele está desesperado. O problema dele é que ele estava vendo o doutrinamento ideológico que estava sendo colocado na mente das crianças com um viés marxista, isso já há anos, isso não é de agora, isso vem de décadas. Professores formados em caldeirões que têm uma visão muito equivocada do que seja direitos pessoais, direitos de propriedades, a função do governo, e tudo isso sendo colocado em livros didáticos e alimentando a cabeça e o coração e a vida de criancinhas. E ele escreveu esse artigo, mesmo sem ser um cristão, ele tinha a percepção de que alguma coisa estava muito errada. Qual é a nossa responsabilidade? Efésios 5,11 diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Não é que nós cristãos sejamos ranzinzas, contra tudo, negativos, reclamadores, não, pelo contrário, nós somos um povo pacífico, mas às vezes pacífico até demais. Não examinamos, às vezes, a fundo situações e questões pelas quais e sobre as quais nós deveríamos estar protestando, como fala o nosso nome. Nós somos protestantes, né? Vamos fazer isso contar, porque senão nós vamos estar participando de coisas que são condenáveis. Nós temos que expô-las à luz. E vejam o que é que está acontecendo. Um exemplo que eu trago aqui, pinço do exterior. É uma reportagem da Folha de São Paulo. O nome da reportagem diz assim: Fábulas com as cores do arco-íris. E aí diz: em projeto apoiado pelo governo, contos infantis com temática homossexual passam a integrar as atividades de 15 escolas primárias do Reino Unido. O programa funciona em caráter experimental. Eu trago esse exemplo de fora, não é para dizer que só acontece lá fora. Não, está acontecendo aqui. A gente vai ver isso. Mas para mostrar que o mundo está submerso em pecado, né, como onde sempre esteve. Nós vivemos num mundo que é tenebroso, nós temos que ter a percepção aguçada para isso. Na medida em que as estatísticas se sucedem, e os jornais e revistas propagam que os evangélicos crescem em número, nós nos perguntamos, será que esse crescimento está sendo real? Será que é um crescimento real daqueles que foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, têm suas vidas transformadas e conseguem enxergar o mundo de uma forma diferente e conseguem enxergar que nós temos que ser diferentes também? Ou será que a nosso desejo, os evangélicos foram escorraçados por tanto tempo e temos um desejo de aceitabilidade social de tal maneira que a gente vai se amoldando e cauterizando a nossa percepção de mundo de tal forma que a gente não mais se espanta com coisa alguma, não mais fala contra coisa alguma e tudo adentra os nossos lares, as nossas escolas, as nossas famílias, e as nossas crianças, os nossos filhos vão sendo levados em caminhos contrários à palavra de Deus. Fábulas com as cores do arco-íris. A reportagem diz assim: eles se amavam e foram felizes para sempre.
mas antes tiveram que mandar as convenções sociais às favas e assumir a sua homossexualidade. Contos como King and King, Rei, Rei, que narra como um príncipe diz não a todas as suas pretendentes e decide se casar com outro príncipe, fazem parte da rotina de crianças entre 4 e 11 anos, com o objetivo de combater a homofobia. Esse é sempre o manto, sempre se fala isso, em todo lugar. Não, o objetivo é combater a homofobia. E sob esse manto, né, todo tipo de veneno moral é inoculado. O objetivo de combater a homofobia é criar ambientes mais inclusivos na rede de ensino. O projeto é financiado pela Agência de Ciência e Inovação do governo britânico. Veja onde vai se abrigar um ensinamento que é eticamente condenável e moralmente um lixo na Agência de Ciência e Inovação. Quem vai ser contra ciência e inovação? Mas é ela que está apoiando. Conta com o apoio do Sindicato Nacional dos Professores do Conselho Geral do Ensino. E aí no Brasil eles ouviram o antropólogo Luiz Motta, que é uma das personalidades que tem estado muito em evidências defendendo a causa gay no Brasil, fundador do Grupo Gay da Bahia, e diz o texto, ele aplaude a iniciativa. Lógico que aplaude. Aqui está a tirinha, Rei, Rei, mostrando ali os dois pretendentes se beijando e contraindo matrimônio. Mas não é só lá fora, não. Como eu disse, veja, no Brasil, São Paulo recebe peça de temática gay. No Brasil, a história de um gato que comia escondido por não gostar de peixe chegará aos palcos escolares a partir do segundo semestre, baseado no livro O Gato que Gostava de Cenoura, de Rubem Alves. Irmãos e irmãs, Rubem Alves, já falecido, era uma mente prodigiosa, um escritor de muito talento, contador de histórias, personalidade sempre presente nos circuitos pedagógicos e nas palestras, nas conferências do Brasil. Vendia horrores de livros. Mas todo esse talento, ele servia para inocular uma visão moralmente degradável e teologicamente destrutiva. Um ex-pastor que teve problemas morais, se afastou da igreja, passou a propagar uma antiteologia bíblica, onde se rebelava contra tudo aquilo que a Bíblia ensinava. Mas é ele que é fonte principal em centenas e centenas de escolas e para educadores. É uma pessoa e seus escritos têm que ser olhados com muito cuidado para ver o que é que está sendo colocado ali em forma de uma historinha lúdica. Pois bem, o seu livro aqui serve de base para essa peça que está em produção pela ONG, e vejam o nome da ONG, Grupo E-Jovem de Adolescentes Gays, Lésbicas e Aliados. Adolescentes gays, lésbicas e aliados. Deve ser ensinado em escolas de Campinas, São Paulo e municípios próximos à cidade. O espetáculo é uma das diversas atividades que a organização realiza com o objetivo de, aí mais uma vez a expressão, combater a homofobia. Outros entre os vários títulos de literatura infantil nacional com temática homossexual são O Menino que Brincava de Ser, de Georgina da Costa Martins. O recém-lançado, Cada Família de um Jeito, para crianças entre 2 e 5 anos, em que a Aline Abreu descreve lares construídos de diversas formas, com pai e mãe, com avós, com 2 mães, com 2 pais, vale tudo, está tudo certo. E a mente da criancinha de 2 anos já está sendo acostumada a aceitar essas situações como normais dentro da sociedade, dentro da sua vida. Talvez vocês tenham visto essa reportagem alguns anos atrás também
sobre alguns livros que foram distribuídos para a rede pública lá em São Paulo. Isso aqui foi em 2009. O Estado de São Paulo enviou a alunos de 9 anos livro de poemas para adolescentes com frases como: nunca ame ninguém, estupre. O governo vai retirá-lo das salas de aula de terceira série. Disseram, não, foi um erro, não era para a terceira série não. Mas manterá a consulta para alunos mais velhos. Quer dizer que a mensagem para os adolescentes ela é válida. Nunca ame ninguém, estupre. A obra integra o programa que incluía um livro em quadrinhos com palavrões e conotações sexuais. Isso aqui são livros que foram distribuídos à rede pública, pagos com o meu imposto. Como sociedade, nós estamos financiando esse tipo de literatura escolar. Alguns extratos aqui do livro. Ao nascer, aproveite seu próprio umbigo e estrangule toda a equipe médica. É melhor não deixar testemunhas. Nunca ame ninguém e estupre. Seja um pouco afeminado, isso sempre funciona com estilistas. E por aí vai. Nessa mesma ocasião, 2009, o debate estava efervescendo, né? O governo quer livro didático com temática homossexual. O governo quer que sejam incluídos nos livros didáticos a temática de famílias compostas por lésbicas, gays, travestis e transexuais. Ainda na área da educação, recomenda cursos de capacitação para evitar a homofobia nas escolas e pesquisas sobre comportamento de professores e alunos em relação ao tema. Essas são algumas das medidas que integram o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 18 ministérios firmaram esse documento e as ações estão em progresso e as mudanças e modificações sendo feitas aqui ao nosso redor. Em 2011 nós temos a controvérsia daqueles vídeos que foram feitos. E esses vídeos, eles promoviam o homossexualismo e foram distribuídos pelo MEC, vídeos elaborados pelo Ministério da Educação, que tratam da transexualidade e bissexualidade, da relação entre duas meninas lésbicas, deverão ser debatidos em salas de aula do ensino médio do segundo semestre desse ano. E aí vocês lembram da história, isso aqui foi distribuído, depois recolheram uma parte e ficaram só alguns estados. Eu, se não me falha a memória, Rondônia foi agraciado foi Acre, como um estado em que distribuíram e fizeram um piloto, né? Na maioria dos estados a gritaria foi tão grande, principalmente foram muitos evangélicos que gritaram, que terminaram abortando o programa. Mas ele não foi destruído, ele foi arquivado e ele continuou sendo distribuído para alguns estados ainda assim. Veja que reportagem aqui, declarações desse Lula Ramírez. Ele diz assim, a manchete é: lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, nós queremos uma escola, uma estrutura escolar que seja e que promova a anormalidade, não a normalidade, que promova desvios e não o segmento do caminho que foi delineado e traçado por Deus. Para o educador social Lula Ramírez, a diversidade sexual deve ser discutida na escola como um tema qualquer. E vejo esse trechozinho que eu destaco aqui na reportagem. Lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Na escola de hoje, o que se divulga é aquele modelo de família perfeita, como pai, mãe e filhos. Isso está mudando, a escola deve promover a convivência democrática desde cedo. Palavras bonitas, promover a convivência democrática. Mas o que ele está dizendo é que nós temos que abandonar os padrões. E os padrões que procedem não da engenhosidade humana, mas procedem do Criador, que estruturou lá no início, não 3, 4 sexos, mas 2 sexos, e instituiu o casamento como sendo a união de um homem e de uma mulher. Esse é o padrão
Que nós sabemos que a coisa está virada ao nosso redor, sabemos, mas nós não temos que promover, como ele fala aqui, isso. Nós temos que levantar o padrão para que todos vejam e saibam quando estão se desviando desse padrão. Então, irmãos, quando olhamos essa situação que está ao nosso redor, 2 pontos importantes sobressaem. Lembra que eu falei que como é que as crianças chegam com uma ideia totalmente diferente daquela orientação que estão recebendo no lar? Nós temos que ter uma compreensão clara do que é o reino das trevas e do que é o reino de Deus. E segundo, nós temos que compreender como as ideias contrárias ao reino de Deus atingem as nossas mentes e as mentes dos nossos filhos. E as ideias do reino das trevas, contrárias à palavra de Deus, elas estão por toda parte. E elas são ativamente ensinadas de várias maneiras. Estamos recebendo agora o nosso artista radiofônico aqui, ouvi o programa dele hoje pela manhã. Prazer revê-lo, pastor Jade, e uma alegria muito grande. O pecado, meus irmãos, a Bíblia diz que ele se alastra a todas as áreas do nosso ser, especialmente do intelecto. As pessoas têm a ideia, às vezes, de que o pecado, como fala de carne, é algo que o intelecto está imune, ausente, principalmente quando você entra na academia, na escola. Aqui as coisas são neutras. Não, pecado se alastra a todas as áreas do nosso ser, especialmente ao intelecto, porque a doutrina que nós temos, reformada, bíblica, ressaltada e levantada por Calvino e os reformadores, é a doutrina da depravação total da natureza humana. Ela é uma realidade. Ela é uma realidade. E essa é uma das doutrinas muito básicas. Todos pecaram. E é um dos pontos mais ignorados na esfera pedagógica e psicológica, onde a abordagem é de que todos são neutros. Não, todos pecaram. Não, todos são neutros. Então, se você constrói alguma coisa em cima de um alicerce que é falho, você não vai poder surgir com algo muito bom do lado que nega essa doutrina. Romanos 3, desde o versículo 10, vem reafirmando isso. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis, juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. São palavras assim abrangentes, profundas. Paulo não está criando uma nova doutrina, não. Tudo que ele está falando aqui, até as suas colocações finais, onde ele resume, são citações do Antigo Testamento. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam, o veneno de serpente está em seus lábios. Irmãos e irmãs, a não ser pela graça de Deus, pelo poder salvador que há em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo que nos regenera, pelo poder soberano do Deus Altíssimo, esse é um espelho no qual nós vemos o nosso homem, nosso ser natural. Bocas cheias de maldição e amargura, pés ligeiros para derramar sangue, não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí, pulando já para o versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a realidade. Somos pecadores, fomos resgatados como povo de Deus. O Espírito Santo nos regenera, dá um novo foco, uma nova visão de vida, mas nós não podemos nem pensar diferente disso, nem ter nenhuma ideia que seja diferente dessa visão do mundo que nós temos aqui. O pecado se alastra a todas as áreas. As ideias do reino das trevas, contrárias à palavra de Deus, estão por toda parte
e são ativamente ensinadas de várias maneiras. E nós não podemos cometer o erro de identificar pecado apenas com ações físicas. Ora, o grande ensino das Escrituras sobre a antítese, ou a diferença entre o bem e o mal, está lá em Gálatas capítulo 5, onde nós temos o fruto do Espírito contrastado com as obras da carne, que foram relacionadas anteriormente. E vocês se lembram dessa passagem, por certo? Essa é a verdadeira antítese aqui. Gálatas 5, 19 a 22, de um lado nós temos o mundo. E do outro lado nós vamos ter a visão dos redimidos. E no mundo nós temos a relação do que são as obras da carne. E aí começa relacionando imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se você der uma olhada com cuidado nessa relação, nesse catálogo de pecados que caracterizam o mundo, caracterizam os descrentes, caracterizam uma vida sem Deus, você vai ver que aqui está falando de algumas coisas, alguns pecados que são concretizados no corpo, como por exemplo, embriaguez, né? Aqui nós estamos falando da ingestão de alguma coisa que vai provocar um efeito no seu corpo. Mas nós estamos falando aqui de imoralidade sexual que pode ou não ser concretizada no ato físico. E antes de ser concretizada, já é imoralidade sexual. Assim nos ensinou Jesus. Jesus foi o primeiro que falou de pecados virtuais, né? Antes da era de informatização, mas ele disse, aquele que olhar, né, com pensamentos que não são dignos de um cristão, com maus pensamentos, já cometeu o pecado. Então, ele já estava, obviamente, como Senhor do Universo, ele sabia a facilidade com que isso está presente no nosso meio. O catálogo aqui fala de facções e invejas. São situações que ocorrem simplesmente na mente, no pensamento, e que podem se concretizar ou não numa briga clara, pública. Mas fala de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões. São todas questões na área metafísica, além da física. Na área transcendente, na área das coisas que não se pegam, não se tocam, mas são tão reais quanto essas aqui que nós estamos vendo, como essa mesa aqui, como vocês, como essas cadeiras, a realidade do mundo espiritual. E o contraste é exatamente com o reino de Deus. O mundo é contrastado com o reino de Deus e com o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, às vezes a gente confunde, é o fruto no singular do Espírito. Eu costumo visualizar isso como se fosse uma laranja com 9 gomos. Né? A fruta está aqui e tem 9 gomos. E a gente sabe, por nossa experiência, que alguns têm uma medida maior de alguns dessas características aqui. Mas note, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Semelhantemente, são questões espirituais que têm a sua contrapartida física, né? A pessoa que está alegre, ela pode estar alegre internamente, dificilmente ela não vai deixar de expressar alegria através de um sorriso, de uma fisionomia descontraída. A pessoa que é bondosa, ela
é internamente bondosa, espiritualmente bondosa, e ela vai concretizar isso em cima de ações que expressam essa bondade. O domínio próprio é algo que vem internamente, vem no intelecto, no coração, e ele vai representar a retração de algumas ações físicas também no seu corpo, na sua vida. A questão, o ponto que eu estou fazendo, não podemos achar que o intelecto, essa área aqui, é uma área que não é tocada pelo pecado. Ela é tocada pelo pecado, ela é tocada pelo Espírito Santo, ela está distorcida na vida daqueles que não têm Deus, ela está restaurada na vida daqueles que têm Deus, ou em processo de restauração naquele caminhar que nós chamamos de santificação. A grande realidade, voltando, é que as ideias do reino das trevas, contrárias à palavra de Deus, estão por toda parte e são ativamente ensinadas de várias maneiras. E a Bíblia confirma isso. Romanos 1 mostra como as pessoas distorcem a verdade. Não é que elas não tenham contato com a verdade. Não é que não sejam inteligentes, são, mas distorcem a verdade. Romanos 1, só abstraindo aqui alguns versos desse trecho de 18 a 25, notem aqui, versículo 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Não faz nem sentido, mas é isso que as pessoas fazem, as civilizações fazem, a história da humanidade está cheia de exemplo. E aí o versículo 24 fala da dissolução, da impureza sexual, como Deus os entrega aos desejos pecaminosos dos seus corações. Versículo 25 diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E ao trocarem a verdade de Deus pela mentira, vão estar ensinando, escrevendo, propagando coisas que são contrárias à verdade de Deus. Como as ideias contrárias à fé cristã atingem nossas mentes? Como? É isso que a gente vem martelando. A literatura de uma forma geral, mas estamos falando de educação, estamos falando de escola, então os livros didáticos e os livros paradidáticos, eles são responsáveis por grande parte da formação da mente das nossas crianças e de inocular ou colocar ali filosofias contrárias à fé cristã. 3 maneiras que isso pode acontecer: de maneira explícita, de maneira sutil ou de maneira velada. Você pega um livro, pode você saltar aos olhos, explicitamente tem alguma coisa errada. Pode ser que não, pode ser que sutilmente você tenha alguma coisa ali, que você tem que dedicar mais a sua atenção. Ou pode estar tão escondido que se você não tiver realmente muito cuidado, muito estudo, você não vai achar, mas está lá. Está lá. E nós queremos, nesses minutos que nós temos ainda à frente nessa primeira palestra, ver essas 3 situações trazendo alguns exemplos. De forma explícita, o verso que me vem à mente é Isaías 5:20. Vocês lembram daquele trecho? Isaías 5 é aquele trecho que tem os ais, né? O ai lá de Isaías, os ais bíblicos, eles não são somente uma expressão de dor quando você recebe um beliscão, que você diz, ai. Não, o ai bíblico é uma expressão de lamento e de julgamento. Uma expressão de tristeza perante uma situação incômoda, contrária às diretrizes de Deus, e ao mesmo tempo de julgamento perante aquela situação que é relatada. É um julgamento pronunciado.
E Isaías diz aqui no versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Chamamos isso também de inversão de valores, né? Você já deve ter experimentado isso como cristão, acredito. Você defende o quê? Uma coisa, uma causa que é bíblica, e de repente você se vê como bandido na história, né? Alguém acha que você é o intolerante, você é o homofóbico, você é isso, é aquilo. Na realidade, você está se posicionando do lado do bem, mas você está sendo posicionado pelo mundo do lado do mal. E as coisas que são ruins, que prejudicam as pessoas, que prejudicam a vida, que prejudicam a família, que prejudicam a sociedade, prejudicam o país, elas são glorificadas como sendo coisas boas, desejáveis, aceitáveis, promovíveis. A palavra de Deus chama a atenção para isso. Isso acontecia no tempo de Isaías, vem acontecendo através dos séculos, acontece na nossa sociedade, também acontece ao nosso redor. O ponto básico aqui é o seguinte: afira sua fé. Se você não consegue nem ver aquilo que é explícito, afira sua fé para ver se você realmente está firmado na rocha. Coisas que são gritantes deveriam saltar aos olhos. Se você está cauterizado ao ponto de que não vê isso, é bom aferir a genuinidade da sua fé. Vou trazer alguns exemplos aqui. Como é que isso ocorre nos livros didáticos? Vou trazer exemplos de uns livros aqui paradidáticos. E hoje está muito em voga, fala-se muito, né? E o próprio MEC colocou o ensino de filosofia dentro do currículo. Nas escolas nós temos que agora o ensino da filosofia. Tem uma série chamada Cara ou Coroa. Essa série tem o subtítulo Filosofia para Crianças, a partir de 9 anos, publicada pela Scipione. Tem vários livretos aqui: O Bem e o Mal, Guerra e Paz, Verdade e Mentira, Justiça e Injustiça, Deuses e Deus. É o que as crianças vão aprender. E vocês sabem que o que se aprende na escola, às vezes, tem muito mais força do que o que você ensina em casa. Eu lembro dos meus, né? Escova o dente, e todo dia tinha que lembrar. Um belo dia chega lá, de manhã corre e começa a escovar os dentes, você fica feliz. O que é que aconteceu? Não, a tia disse que se eu não escovar o dente vai ter um problema e tal. A tia, né, tem bastante autoridade, ele está convivendo com ela, às vezes mais do que com os pais. Esses livretos, aqui está O Bem e o Mal, e aqui está Os Deuses e Deus. Eu vou citar desses dois aqui para a gente ver como explicitamente há uma contradição daquilo que a fé cristã nos apresenta. Os Deuses e Deus, entre parênteses, você dá para ver aí, né? É o número da página de onde eu extraí essas citações. Eu fiz uma pincelada, uma coletânea lá. Para explicar o que acontece ao nosso redor sem levar em conta a ciência, podemos dizer que há seres invisíveis que se ocupam disso, os deuses. Os mitos constituem uma parte muito importante da cultura de cada povo. Entre todas as culturas humanas, algumas se propagam mais do que outras, aquelas em que há apenas um Deus único. Deus com maiúscula. Os homens que acreditam em Deus não sabem se ele existe, mas acreditam. É preciso entender que o importante nas religiões é a sinceridade e, portanto, a liberdade. Quem compreende isso aceita que os outros creiam em um Deus diferente ou em vários deuses, é uma pessoa tolerante. As religiões pregam amar, ajudar, perdoar, reconciliar-se, dizer não à violência, tornar-se melhor. Sim, é possível pôr essas ideias em prática na terra sem necessariamente crer em Deus, sem forçosamente acreditar que é uma mensagem que ele enviou aos homens.
Essas ideias podem fazer parte do mundo, com ou sem Deus, com ou sem religião. Você está em casa, tranquilo, sentado no seu sofá, espero que a mesa não vire aqui, sentado no seu sofá, achando que seu filho está lá na escola aprendendo filosofia, que bonitinho. Desde pequenininho, 9 anos de idade, está aprendendo filosofia, né? Juquinha está aprendendo filosofia. Ele está aprendendo ateísmo. Ele está aprendendo que o que você está ensinando em casa, que Deus existe, é um mito. Ele está aprendendo que você é um bobo, porque você está dizendo que Deus existe, mas você nem sabe se Ele existe. Veja, o texto diz isso claramente. Os homens que acreditam em Deus não sabem se Ele existe, mas acreditam. Está dizendo que Deus não é a fonte dos padrões, não é a fonte do certo e do errado. Não, essas coisas podem existir com ou sem Deus. Isso está lá. Ninguém forçou. Não está lá na escola, está lá sendo utilizado. É isso que estão ensinando aos nossos filhos. De forma sutil, vou passar para o segundo já. De forma sutil, às vezes não é tão claro assim, não é tão explícito, mas uma forma mais sutil. A escritura que me vem à mente é 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não é necessário somente nós termos a percepção que tem alguma coisa errada, mas estarmos vigilantes o tempo todo, com os faróis acesos, olhando para as situações de perigo que estão ao nosso redor. O ponto básico é: esteja vigilante, use comparações às vezes, ou seja, pegue um texto que você tem alguma dúvida e compare com esse mesmo assunto abordado por algum outro autor do ponto de vista cristão e veja onde estão as diferenças. Vou trazer aqui um trecho de um livro. Eu estava visitando uma escola cristã, isso já faz vários anos. E aí eu peguei, dando uma folheada nos livros que estavam sendo usados, esse era um dos livros que eram usados. Não estou condenando, era por falta de opção, mas é esse tipo de veneno que estava lá dentro também. Francisco de Assis Silva. A propósito, aquele artigo lá de Ali Camel que eu falei logo no início, foi em cima da coleção de história desse autor que é distribuída pelo MEC aí a milhões de escolas. E aí ele está falando da história do povo judeu. E você pergunta, o que é que pode dar errado no cara falar de história? Ele vai falar o que aconteceu, não é isso? Que o livro de história vai relatar o que aconteceu. Não, não é só isso. Ele diz assim: a mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião monoteísta, o judaísmo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, crença em um único Deus, a religião passou por várias fases. Então, sutilmente, você já vê aqui que esse autor tem uma visão evolutiva da sociedade. E sutilmente ele está dizendo que a religião dos judeus, ela não é aquilo, mas ela chegou a ser aquilo que nós lemos na Bíblia. Ela se desenvolveu até essa visão de um Deus, até essa visão de uma visão monoteísta, crença em um único Deus. E aí no parágrafo seguinte, ele passa a dar uma aula de má historiografia, porque ele começa a colocar coisas aqui que não correspondem à realidade. Ele diz assim: do início os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas que, segundo eles, eram habitados por espíritos Elohims.
De onde é que ele extraiu isso? Sabe o que é que acontece? Esses historiadores que rejeitam a Bíblia, eles nem consideram a Bíblia como fonte confiável histórica, que é o livro básico, é o que eles deveriam considerar como história. Estão estudando a história do povo judeu e deixam de lado a história do povo judeu, como ela realmente aconteceu. O que é que pode resultar numa aberração como essa? Onde é que nós encontramos que os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas? Ora, nós encontramos na Bíblia, é verdade, a falsa religião, falsa religiosidade, adorações a ídolos, a gente encontra isso. A gente encontra o povo judeu até envolvido nessas práticas. E cada vez que a gente encontra, é especificado que isso é errado. Cada vez que a gente encontra, mostra-se qual é a religião verdadeira, qual é o Deus verdadeiro, como é que eles estão errando. Não pode caracterizar essa descrição aqui, o que é o povo judeu. E aí ele continua dizendo, posteriormente passaram por uma fase de monolatria. E ele explica, monolatria é a adoração exclusiva de um único Deus, sem negar a existência de outros deuses. Gente, onde é que a gente encontra isso? Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Essa é a mensagem bíblica, essa é a história do povo judeu. Então você está em casa, tranquila, sentada no seu sofá, achando que seu filho está aprendendo história. Ele está aprendendo uma visão totalmente diferente daquela da história que você está dizendo e contando a ele. Totalmente diferente e distorcida. Ele está desaprendendo coisas que aprendeu corretamente. De maneira sutil, aqui o veneno também está colocado. Às vezes é até de uma forma mais velada ainda. E aí o verso que me vem à mente é 2 Coríntios 11, 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E aqui, o ponto básico é que não tem alternativa, você tem que se preparar, você tem que estudar profundamente as verdades e doutrinas fundamentais da fé cristã. Porque ao estudar com profundidade, ao se dedicar ao estudo da palavra, você vai conseguir ver o contraste com as coisas que estão impressas, com os textos que estão circulando, com o que estão ensinando aos seus filhos. Trago aqui um exemplo, livro de ciências, Natureza e Vida, publicada pela FTD. É um livro antigo, trago propositadamente um livro de 1996. Tem gente aqui que nem era nascida ainda, mas por que é que eu trago esse livro? Para mostrar como isso não é de hoje. Isso não é de hoje. E é interessante que nesse capítulo, nesse livro aqui, que é um livro da 7ª série, agora a 7ª série é o 8º ano, né, depois da reformulação, ele está apresentando as funções celulares. Está falando de cromossomos, anatomia, função digestiva, função reprodutiva. E você pergunta, o que é que pode dar errado? Agora não pode dar nada errado, porque se você vai descrever o corpo humano, o que é que pode ter de coisa errada aqui dentro? Bom, o livro vai e começa a falar do sistema reprodutor, falar da educação sexual. E aí ele apresenta como normal, durante a puberdade, livro de 1996, gente. Livro de ciências. E ele diz assim, são normais as fantasias, a atração, a admiração e o desejo por companheiros do mesmo sexo. É importante não confundir a atração sexual do indivíduo com sua identidade sexual. Gente, ele está dizendo que é normal. Não é normal. Se você martela que é normal, vai terminar sendo a norma da sociedade, mas não é o padrão. Não é aquilo que nós encontramos na palavra de Deus.
O livro passa a dizer: a conduta homossexual não é aceita pela sociedade. Em função disso, homossexuais ocultam vida afetiva, possuem traumas. Após essas colocações, apresenta a sociedade como aceitando a heterossexualidade como natural. Aí você diz: bom, até que ele se redimiu aqui no fim, será? Será? Você está em casa, tranquila, sentada no sofá, achando que seu filho está aprendendo sobre cromossomo, sistema digestivo. Qual é a objeção? O livro está apresentando veladamente aqui um conceito vago de certo ou de errado. Ele disse que, e também apresentando uma indução para um tipo de comportamento que não condiz com aquele que você está ensinando em casa. E ele está dizendo, em última análise, que se uma coisa é correta ou não, está atrelada à aceitação pela sociedade, porque no final ele diz que não é aceito pela sociedade, isso em 96. E a pergunta é, a colocação que nós temos que ver: não existem verdades absolutas ou conceitos permanentes aqui na visão do livro? E a pergunta: e se a sociedade passar a aceitar a homossexualidade como normal, até como de vida mais avançado e desejável, como está praticamente ocorrendo nos nossos dias, passa a ser a norma? Passa a ser correta? Veja, é dessa maneira que, veladamente, num livro de ciências, um veneno de uma ética distorcida e uma moralidade degradada está sendo inoculado e vem sendo inoculado há décadas. Milênios, né? Desde que o homem é pecador. O intelecto está corrompido pelo pecado, a produção intelectual vai estar também afetada. E trago um segundo exemplo aqui: língua portuguesa. Você acha que seu filho está aprendendo gramática lá na escola, né? Mas vejam, o que é que ele está tratando aqui? Mentir, sim ou não? Leia alguns depoimentos. Aí ele coloca depoimentos a favor da mentira. Muitas vezes é necessário mentir para não levar bronca. A mentira só vale a pena em casos especiais. Por exemplo, para evitar magoar uma pessoa. Ou então, a mentira pode ser uma boa saída para se livrar de um problema. Além disso, ajuda a gente a se defender. Tem um monte de gente aí que está utilizando esse recurso, né, para se defender. Outros colocam não. Às vezes é necessário mentir para escapar de um problema, mas não vale a pena. Mentir não é bom, e mais, se você for descoberto, as pessoas passarão a não acreditar mais em você, mesmo quando falar a verdade. Não se deve mentir, pois quando falar a verdade, ninguém vai acreditar. E aí, o livro diz assim para o professor: organize seus colegas um mural de opiniões sobre a mentira. Professor, sugerimos que o mural seja disposto em 2 colunas. Né? Você pega aquele papelzinho amarelo, post-it, distribui para os alunos e diga: coloque sua opinião sobre a mentira. Aí, se ela é a favor, você vai colar de um lado, se ela é contra, cola do outro lado. Qual é a objeção que a gente pode ter disso? Grande exercício de classe, atividade, interatividade, pedagogicamente, tudo que se quer. Mas, paulatinamente, nas mentes que estão aprendendo ciência, no primeiro exemplo, uma visão que não é bíblica da sexualidade é inculcada. Paulatinamente, nas mentes que estão aprendendo a língua portuguesa, a ética das escrituras é atacada. A distinção entre verdade e mentira é diluída. Ou seja, procura-se construir uma ética em cima da prática, mas os cristãos têm que construir uma ética em cima de princípios bíblicos, princípios que emanam da palavra de Deus. Então, veladamente também as mentes estão sendo desencaminhadas. Nós poderíamos dar um monte de outros exemplos. Eu vou abreviar porque nós não temos tempo para tal. Mas quem quiser cópia dessas transparências, eu vou deixar com o reverendo Alfredo. Então ele vai ter esse encargo aí de ver como é que faz, se coloca no site ou o que for, mas está à disposição, né?
Mas tem várias, dessa Nova História Crítica, que é o livro do que o Ali Camel fala que a Bíblia está equivocada, fala que a Arca de Noé é mito, fala que os historiadores têm dúvida se a Bíblia está contando a história completa do povo hebreu, fala que o islamismo é uma religião excelente, pacífica, não tem nada de violência, fala que... Isso é história, está ensinando história, mas fala de evolução, fala da teoria de Darwin que tem sido comprovada, fala que nós temos antepassados comuns e assim por diante. Então, são vários exemplos que a gente poderia dar aqui. Para facilitar um pouco a nossa concentração, o nosso foco, no que eu tenho estudado, eu fiz um gráfico aqui, no eixo vertical, nós teríamos aqui a quantidade de ensinamentos anticristãos. E no eixo aqui horizontal, nós vamos espalhar as matérias ou os campos de conhecimento. De um lado, ciências exatas, do outro lado, ciências humanas. E aqui, nesse meio, é a penetração filosófica anticristã. E a curva resultante que nós teríamos, ou que nós temos, é mais ou menos essa aqui. Né? Pouca possibilidade do lado de cá e a possibilidade aumentando do lado de lá. Vou repetir o gráfico agora colocando algumas matérias que podem nos ajudar. Os eixos aqui, de um lado as exatas, do outro as humanas. Vamos dizer que no cruzamento dos eixos a gente coloque matemática básica, né? 2 mais 2 igual a 4. Muito obrigado. Não, é que eu já ouvi palestras dizendo que... Aí tem aquelas brincadeiras. Não, é 22 e tal. Mas eu já ouvi uma palestra... mostrando que esses cálculos, realmente a resposta não é essa, e dando 3 ou 4 alternativas, um monte de coisa só para confundir a cabeça. Mas a verdade é que é difícil você introjetar uma filosofia anticristã nas coisas bem básicas aqui, nas pedras de construção, ou em matemática ou na gramática, quando você está estudando uma língua. Você está falando dos blocos de construção e nos quais vão se alicerçar as demais áreas, as demais áreas de conhecimento. Mas aí, progredindo, você tem geografia, você tem ciências, onde um monte de coisa pode entrar, você tem história, vocês viram aqui rapidamente, eu mostrei como história é um campo amplo, geral e restrito. Você tem sociologia e leitura, e aqui você já está adentrando um grau muito mais intenso, e lá no canto você tem filosofia, onde a turma escorrega na maionese e coloca qualquer coisa. Aqui vale tudo. E aí a curva da penetração filosófica anticristã é essa daqui. Pouca possibilidade nesse lado e uma possibilidade incrementada no lado de lá. Então, como pai, como educadores, obviamente que a nossa área de concentração é muito mais nessa área do lado direito aqui do que nessas questões do lado esquerdo. Se a gente tem que escolher alguma área para ter um crivo mais aguçado, tem que ser desse lado daí. Então, concluindo, irmãos, esse primeiro momento nosso aqui. Nós temos que ter discernimento sobre o que nós lemos, vemos e ouvimos. Hebreus 5,14 diz assim, o alimento sólido é para os adultos. E aí diz, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Nós temos essa necessidade, como pais, como cristãos, como educadores, como participantes do povo de Deus, de ter exercitado essa faculdade de discernir o bem e de discernir o mal. Temos que reconhecer que existe sim perigo nos livros didáticos. Não é terrorismo que nós estamos fazendo, não. Jesus teve palavras duras, ele diz, raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus?
pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou nós poderíamos parafrasear e dizer, do que há em abundância no coração, isso teclam os dedos, ou escreve a pena. Os textos produzidos, os materiais, vão inevitavelmente refletir aquilo que está dentro. E isso não significa isolamento cultural. Os cristãos não querem se isolar culturalmente. Nós vamos ver isso na nossa segunda palestra hoje de manhã. Nós temos que ter a compreensão de que toda verdade é verdade de Deus. 1 Timóteo 4,4 diz, todas as coisas criadas por Deus são boas. Nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. Que Deus nos abençoe e possibilite que nós tenhamos a visão aguçada dos perigos nos quais estamos colocados, mas principalmente no que os nossos filhos estão colocados. O que estão ensinando aos nossos filhos deve ser uma preocupação constante de cada pai, cada família, cada pessoa. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é rumo firme e seguro para as nossas vidas. Te agradecemos porque temos diretrizes claras, sabemos o que te agrada, Senhor, e o que tu queres de nós. Sabemos as responsabilidades colocadas sobre os nossos ombros. Sucumbimos, às vezes, ao peso dessas responsabilidades, pois vivemos num mundo tenebroso, mas sabemos também que tu és aquele que nos auxilia no caminhar, iluminando os nossos passos, segurando a nossa mão, traçando os nossos caminhos. E a ti, Deus de misericórdia, que nós recorremos, suplicando, ajuda-nos, salva-nos desse mundo tenebroso, sustenta nossas famílias, orienta nossas crianças, orienta nossas mentes, faz com que possamos rejeitar as coisas que te desagradam, que não constroem, que só levam à perdição. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só apenas um aviso. Bom dia para quem eu não dei. Bom dia. Está todo mundo acordado. Faltou água e os banheiros convencionais não deverão ser usados, mas vocês podem usar aqui na secretaria. O banheiro vai ser o banheiro feminino aqui na secretaria. Pode entrar na secretaria que tem um banheiro lá. E atrás aqui dessa casa do escritório tem um banheiro masculino ali na varanda, né, na varanda de trás da área de serviço da casa, tá bom? Então, banheiro masculino atrás, banheiro feminino, porque é onde tem caixa d'água. Vamos procurar ter mobilidade agora para a gente aproveitar bastante essa manhã, tá bom? Assim, um lanche rápido, voltar, não compre na livraria, para a gente não perder tempo e ter bastante proveito.